Olá, que bom estar com você por aqui. Estamos hoje no capítulo 28 da nossa série de meditações, Conselhos da Sabedoria. Estamos falando sobre o livro dos Provérbios e eu quero trazer alguns conselhos hoje especiais para a sua vida. O versículo 2 do capítulo 28 dos Provérbios diz: por causa da transgressão da terra mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente se faz estável a sua ordem. O homem pobre que oprime os pobres é como chuva que a tudo arrasta e não deixa trigo. Os que desamparam a lei louvam o perverso, mas os que guardam a lei se indignam contra ele. Os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam ao Senhor entendem tudo. Nós estamos vivendo um momento político importantíssimo na nossa nação. E essa semana, última semana antes do segundo turno das eleições, buscamos na palavra de Deus como nos posicionarmos diante do que está aí diante de nós. Esse tempo, um tempo de decisão, e um tempo em que nós, como povo de Deus, precisamos ouvir os conselhos da sabedoria para nos posicionarmos como eleitores, como cidadãos que somos, em prol da verdade, da liberdade, dos valores, dos princípios eternos que a palavra de Deus nos revela. E aqui no capítulo 28 de Provérbios nós encontramos esse relato, vários versículos nos falando sobre como é um governo justo, sobre como é um governo que não se rende à transgressão, à corrupção, à quebra de princípios. E o texto nos diz claramente que somente alguém sábio e prudente poderá trazer a ordem a uma nação. Somente alguém sábio e prudente. Por quê? Aquele que oprime, aquele que traz promessas que são vazias, que não são fundamentadas, que são ilusórias, promessas que estão baseadas em teorias contrárias à palavra de Deus, esse vai trazer destruição para a nação. E quando nós olhamos para governos anteriores a esse atual governo, nós vemos que realmente o que houve naquele tempo foram muitas promessas vazias, foram muitas fraudes, foi muita corrupção, foi uma forma descarada de destruir a nossa nação. Nós vemos que os governos esquerdistas têm feito isso em países vizinhos a nós, têm trazido destruição, como esse texto diz, é como a chuva que tudo arrasta e não deixa trigo. Você vê isso na Venezuela, você vê isso em outros países onde o socialismo, o comunismo tem se instalado. E você vê a destruição desses povos. Eles perdem a sua autonomia, eles perdem a sua liberdade, eles não têm mais a condição de empreender, de crescer na vida, eles se tornam escravos do Estado. E o Estado passa a tirar tudo deles. Agora, o pior de tudo isso é que nós, como servos de Deus, como cristãos, independentemente de evangélicos ou católicos, é que muitos que se dizem cristãos ainda têm agido, como diz aqui no versículo 4, desamparando a lei. Os que desamparam a lei louvam o perverso. Aqueles que fazem vista grossa para a corrupção. Aqueles que aceitam a anulação de julgamento, ao invés de realmente olhar para o que foi feito errado e condenar o culpado, a pagar realmente a pena, a punição pelos seus erros. Esses louvam o perverso, exaltam o perverso. Como é possível, com tantas provas, com tanta clareza,
de provas que nós vemos ainda haver pessoas que se dizem cristãs, defendendo, votando, querendo colocar no poder alguém corrupto, alguém que está fazendo promessas vazias, alguém que está contradizendo as leis de Deus, defendendo princípios que nós não defendemos, deixando de defender a vida, o direito à liberdade, liberdade de expressão, liberdade religiosa, cerceando esses direitos, indo contra a própria Constituição Federal, que é a nossa lei magna na nossa nação. Agora, cabe a nós, cristãos verdadeiros, que defendem a palavra de Deus e os princípios eternos da lei de Deus, nos posicionarmos, tanto em oração, em intercessão, como também no nosso voto. Não nos abstendo, não votando nulo, não votando em branco, mas nos posicionando pela nação que queremos, para colocar lá, no mais alto posto do governo brasileiro, alguém que teme a Deus, que tem Deus acima de todos, que tem o Brasil acima de tudo, acima das ideologias, acima dos interesses particulares, acima da corrupção. É isso que nós precisamos buscar. E eu não poderia deixar de trazer esse conselho da sabedoria, que está aqui no capítulo 28 dos Provérbios, para que você medite sobre isso. E você pode multiplicar esse vídeo. Eu tenho certeza que você poderá ajudar alguém que está indeciso. Senhor, nos ajude a ter responsabilidade. Nos ajude, Pai, a nos posicionarmos como verdadeiros cristãos, a não negarmos os princípios e os valores da Tua palavra. Ajuda a nossa nação, abençoa a nossa nação, cuida da nossa nação. Os princípios, Pai, da liberdade, da família, da verdade, Pai, da honestidade, todos esses princípios que nós valorizamos tanto, princípio da vida, liberdade a viver, nós colocamos diante do Senhor. Não permita, Pai, que esses fundamentos tão importantes para a nossa democracia caiam por terra. Nós não aceitamos um Estado totalitário. Nós queremos, oramos e lutamos por um Estado democrático de direito. Essa é a nossa nação. Nós a amamos e nós a defendemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Vote com consciência. Até o nosso próximo vídeo.